E avança. Ó, mas quem tá tranquilo, quem tá muito melhor aí na Libertadores é o São Paulo. E a gente começa falando sobre o Tricolor, que enfrenta o Libertad hoje, 9h30 da noite. Esse jogo que tem transmissão do Allplay em parceria com a Paramount. Já vai surgir aí para vocês, então vocês acessem o Allplay, vocês têm o QR Code aí para vocês verem essa partida do São Paulo. E o São Paulo precisa só de um empate para garantir a classificação. E o empate também já praticamente deixa o time na liderança do grupo. E aí a briga vai ser com o Palmeiras pela liderança geral. São Paulo hoje tem 10 pontos e o Palmeiras tem 12. A gente está vendo aí a arte, ó. São Paulo, 9h30 da noite contra o Libertad. Aliás, PVC estará nessa partida, não é isso, PVC? Tô no Morumbi. Morumbis, certo. Bem corrigido. Às 5 da tarde eu tô lá. Você sai daqui direto para lá, Direto para lá. A gente está vendo aí a situação do grupo D, como o São Paulo está tranquilo com 10 pontos, seguido pelo Libertad com 7, Alianza Lima 4 e o Tajeres com 1 ponto. Hernanzito, é aquele jogo para garantir a classificação, para ficar mais tranquilo, de fato, né? Dá para entender que o São Paulo pode ter problemas ou é só carimbar a vaga aí nas oitavas? Não, eu vejo que o São Paulo é um outro São Paulo na Libertadores, né? O São Paulo da Libertadores não tem sido o mesmo do Campeonato Brasileiro. Então, eu entendo que hoje o Morumbi vai estar lotado, vai ter um público assim muito, não cobrando, mas esse público vai estar esperando o São Paulo tendo resultado e uma boa atuação. Não há nada nos bastidores do São Paulo que possa falar, olha, hoje se não ganhar pode mudar alguma coisa, ou então pode criar um novo clima ali de instabilidade, nada disso. São Paulo está muito confiante na Libertadores e hoje é aquele jogo para sacramentar a classificação. E jogando em casa também tem a força da sua torcida, já são 7 jogos sem perder no Morumbis, né? Então São Paulo, que vem levando muito público aí, tem mais esse trunfo para a partida de hoje. Agora, PVC, é um Libertad que é líder do Campeonato Nacional, mas que vem de 7 jogos sem vencer e que vem com alguns jogadores veteranos aí já, experientes, tem o Roque Santa Cruz, né? Tem o Oscar também. Como é que você vê esse Libertad para essa partida contra o São Paulo? Ele vai mudar, ele deve mudar a escalação. É o time que começou a crise justamente contra o São Paulo, na derrota por 2-0. Só tomou gol na Libertadores do São Paulo. Agora, por outro lado, ainda que você pense em 7 jogos do São Paulo sem perder no Morumbis, é importante olhar que empatou com Fortaleza, que empatou com a Aliança nesse período. Ou seja, o São Paulo precisa usar a força da torcida que vai lotar o Morumbis para empurrar, para amassar o Libertad e para conquistar Bom, o empate garante a classificação, a vitória praticamente assegura o primeiro lugar. E o São Paulo não é primeiro lugar geral desde 74. O que dá uma noção também não é exato que seja tão importante ser o melhor da fase de grupos geral, né? Porque o São Paulo foi campeão da Libertadores 3 vezes e nenhuma das 3 vezes foi o melhor da fase de grupos. 93 não jogou fase de grupos, mas 92 e 2005 teve longe de ser o melhor da fase de grupos. Então, ele é relevante, é importante, mas não é fundamental. Desde 74, o São Paulo não tem a melhor campanha da fase de grupos. Para ganhar os 2 jogos e o Palmeiras tropeçar em um jogo, o que é possível, porque o Palmeiras não está jogando tão bem no Allianz quanto fora de casa. Isso explica muito, sabe o quê? O Zubeldia ter esses recordes, esse número de invencibilidade dentro da Libertadores e tal, porque o São Paulo campeão, o São Paulo vitorioso, finalista, sempre fazia uma primeira fase muito tenebrosa. E não estou querendo diminuir o Zubeldia, não. É que realmente, de fato, o São Paulo hoje faz uma primeira fase fora da curva, mesmo não jogando bem. O São Paulo, na Copa do Brasil, fez uma vitória mínima com o time de Série C, que é o Náutico, e no Brasileirão fica derrapando, é empate ou derrota, empate ou derrota, empate ou derrota, e derrapando muito. Então, assim, não é uma campanha espetacular, não é um futebol que enche os olhos, mas na Libertadores é eficiente. Na Libertadores as coisas se encaixam, né? Tanto que no Brasileiro vem de uma derrota aí para o maior rival, né? Para o maior rival, pelo menos nesse momento, contra o Palmeiras, o gol do Vitor Roque. Vamos ver na Libertadores, então, como está a situação do Zubeldia. A gente estava vendo ali, eu queria que voltasse a arte
para a gente dar uma olhadinha ali na invencibilidade dele, do Zubeldia, com o São Paulo na Libertadores. 12 jogos, 7 vitórias, 5 empates, 18 gols marcados, 4 gols sofridos e 72% de aproveitamento. PVC, é uma marca que dá uma confiança para esse time no jogo de hoje, a lista aí completa, desde 2024, dessa invencibilidade do São Paulo. São marcas que dão confiança para esse time? Confiança dá, não dá certeza. O São Paulo empatou com a Aliança, né? Então, tinha um primeiro tempo exuberante contra a Aliança e depois sofreu 2 gols e sofreu um empate. Então, não dá uma certeza de que as coisas vão andar, mas dá uma noção de que o time está bem. O time tem jogado de maneira impositiva na maior parte dos jogos. A discussão sobre o jogo contra o Palmeiras, eu não acho que eles devessem mudar o formato necessariamente, mas também não é verdade que é um sucesso absoluto, porque ele jogou 3 vezes contra o Palmeiras e não fez nenhum gol. A gente está num momento da vida que parece que a gente tem que ser tudo advogado ou promotor. E eu não gosto de ser nem advogado de ninguém, nem promotor de ninguém. A gente está analisando a situação do clube. E o clube tem um técnico. O Zubeldia é um bom técnico, não tem que ser demitido, mas o trabalho dele não é absolutamente perfeito, porque nada é perfeito. Então ele erra também em algumas decisões. Por exemplo, contra a Aliança se discutiu por que ele tirou o Ferreirinha com 16 minutos do segundo tempo. Passa 1 mês e meio e você esquece disso. Mas não é que você tenha que esquecer ou que isso sirva para crucificá-lo. Não. Isso é parte de uma análise do jogo a jogo. Ele já acertou muito, ele já errou muito. Mas a gente parece que tem só o advogado do Zubeldia ou o promotor do Zubeldia. Ou o Zubeldia é o melhor técnico desde o Tele Santana ou é o pior desde sempre. E não é assim a vida. Não é. Não tem um meio de caminho aqui. Então, ele jogou contra o Palmeiras uma decisão ele tomou uma decisão que era importante, ele entendeu que devia repetir uma estratégia um pouco mais defensiva, é uma opção. A opção fez o São Paulo jogar bem e quase escapar da derrota, ou quase empatar o jogo na casa palmeirense, ou em Barueri. E por outro lado, você pega a decisão e fala, pô, em 3 jogos com a mesma estratégia, ele não conseguiu fazer gol no Palmeiras. Então, não foi bom. Você quer que eu decida? Eu decido. Para mim, o São Paulo tem que tentar atacar mais quando enfrentar o Palmeiras. Então, foi um absurdo o Zubeldia jogar defensivamente? Não. Talvez falte um pouco de ousadia diante de um dos maiores rivais, mas enfim. Vamos falar então sobre o time que pode ir a campo, porque o Zubeldia ganhou um novo problema. O Oscar, que tinha voltado, tinha atuado por 2 partidas, desde que sofreu aquele trauma no joelho contra o Palmeiras, ainda lá na semifinal do Campeonato Paulista. E aí voltou, né? Foi toda aquela expectativa. Aí o Lucas vai... Eu falei Oscar ou Lucas? Falei Lucas. Falei Lucas. Oscar. Mas é o Lucas. Eu falei Oscar, mas é Lucas, já me corrigindo aqui. E aí o Lucas voltando e tal, aquela expectativa, né? Para ele ajudar muito o São Paulo, mas aí sentiu de novo. O que aconteceu com o Lucas novamente, André Hernan? O Lucas, ele sentiu um pouco de incômodo, uma sensibilidade nesse mesmo joelho no jogo lá contra o Alianza Lima no Peru. Só que aí teve a reapresentação aqui no Brasil já e o Lucas estava bem, estava treinando normalmente. Houve a conversa com o Zubeldia e optou-se por não levá-lo para o gramado sintético de Barueri. Ele ficou treinando normalmente, no final de semana, todos os dias, se apresentando. Na segunda-feira treinou bem. Aí ontem, na terça, ao fazer um movimento, ele já estava escalado, ele ia jogar. Ontem, ao fazer um movimento um pouco mais brusco, ele voltou a sentir dor no joelho. E dores assim, como ele estava antes, fora. Então, optou-se por deixá-lo fora, preservado. Hoje ele vai fazer exames, né, para ver, mas a tendência é que não seja nada grave. É aquela coisa, o jogador teve uma lesão um pouco mais grave, que ele, inclusive, comparou a uma batida de carro lá no Campeonato Paulista, e, assim, há uma sensibilidade. Então,
também o receio do jogador dos movimentos que ele faz. Tanto que ele estava tendo uma minutagem curta nos jogos. Então, Lucas, a ideia do São Paulo é muito mais preservar e acompanhar essa evolução do que propriamente caça às bruxas do tipo, machucou de novo e tal. Não é isso. É, de fato, algo de você pensar na temporada longa para um jogador que quer estar 100% e que joga bem quando está 100%. Deixa eu tocar um ponto importante, porque ontem um amigo meu falou para mim, você foi bizarro na sua defesa do gramado sintético. Eu não fiz defesa nenhuma do gramado sintético. Minha posição sobre o gramado sintético sempre é a mesma. O gramado sintético tem que desaparecer, mas para isso precisa ter prazo e padrão. Você precisa ter prazo para que todos os gramados sejam iguais, para você tirar o gramado sintético, e precisa ter padrão para que todos os gramados tenham um padrão Itaquera, ou Beira-Rio, ou Morumbis, os melhores gramados naturais do Brasil. Esse é meu ponto de vista sobre o gramado sintético. Então não tem defesa sobre o gramado sintético. O caso do Lucas, eu fui irônico sobre o caso do Lucas ontem, né? Porque o Lucas teve uma lesão, uma recidiva da lesão, treinando no gramado natural. E eu perguntei, mas ele estava treinando no gramado sintético? Não estava no natural. Ele tinha se recuperado de uma lesão que foi trauma. Isso eu acho importante dizer, porque a gente sabe que o gramado sintético tem um risco de lesão articular importante. Só que a lesão do Lucas foi trauma, ou seja, na pancada, na queda, ele sofreu a lesão. E aí há uma ideia, que é uma hipótese, de que o fato de cair no gramado sintético, por ser mais duro, tenha ampliado a lesão. É isso, não é isso? É uma hipótese, não é uma certeza absoluta, porque não é uma lesão articular. Ele teve um trauma, ele teve uma pancada. Se eu cair nesse piso aqui e tiver uma pancada no joelho, eu vou ter uma lesão no joelho. Então, vai ser mais sério que no gramado? Provavelmente. Mas a gente tem uma ideia, uma hipótese de que tenha sido isso. Bom, aí o Lucas está recuperado. Pode jogar em Barueri. A opção da comissão técnica legítima foi de que ele não fosse para Barueri, opção da comissão técnica em conjunto com o Lucas. Ele não foi. E a recidiva foi no gramado natural. Então, assim, é importante dizer isso tudo, porque isso tudo monta um conglomerado de informações que te permite avaliar. Não é para ser ideológica a briga do gramado sintético. Não é para ser, tem que tirar o sintético, ou tem que ter o esburacado, ou é melhor jogar no esburacado do que no sintético. Não! É melhor jogar no gramado igual Itaquera. Itaquera é, sabidamente, o melhor gramado do Brasil. É para jogar em todo o gramado do Brasil, tem que ser igual a Itaquera. Ou igual ao Beira-Rio, ou igual ao Alfredo Jaconi, aos grandes gramados naturais. Esse é o sentido. É para tirar o gramado sintético? Estou de acordo. Tira o sintético, desde que dê prazo para quem está apoiado no sintético, porque foi permitido. Alguém permitiu, não fui eu. Então você dá prazo para tirar o sintético e impõe um padrão, contrata uma empresa para dar padrão para todos os gramados iguais. Os terrenos não são iguais, os climas não são iguais, os gramados precisam ser iguais. Ponto. Vamos parar com essa história de que machucou no sintético e não se trata disso. O Pablo Maia machucou no gramado natural de São Bernardo, o Alisson machucou no gramado natural do Morumbis. Então, a questão é prazo e padrão para tirar o sintético. Hoje, o Lucas tem uma lesão que foi fruto de um trauma. Não foi uma lesão de articulação, de torção, de ruptura, nada disso. O trauma causou a lesão. Foi no sintético, podia ter sido no natural. A recidiva foi no natural. É importante debater essa questão com seriedade e não polarizar, né, a Exatamente. situação. Até porque cada um vai manipulando a narrativa de acordo com o que lhe convém. Então, isso não engrandece o debate. O debate, quando ele passa a ser eu sou palmeirense e defendo o gramado sintético, eu sou São Paulino ou sou corintiano e defendo o gramado natural, é raso. Isso aí é raso. Aí o Dudu vai pro Atlético. E agora, Dudu, você é o quê? Você é contra ou a favor? Mas a questão dos... Todo mundo é a favor do natural. Todo mundo. Acho que o Dudu, entre os jogadores, acho que o Dudu foi um ponto fora da curva, né? Que falou sobre o gramado sintético,
numa saída de um clube, e aí ele vai para o outro, quando tem o gramado, você apaga o post. Acho que o Dudu é um caso à parte. Eu acho que assim, o mais importante é ouvir os atletas no sentido assim, por que você não gosta de jogar no gramado sintético? Como o Lucas disse isso várias vezes, não gosto de jogar porque o esporte fica diferente, o futebol fica diferente, não me sinto à vontade e pronto. Mas, Hernan, queria voltar aqui para a questão do Lucas, acho que a gente já explanou aqui sobre essa questão do gramado algumas vezes. O São Paulo está preocupado porque ele se machucou, foi em 10 de março, certo? A semifinal do Paulista. Sim. Aí ele voltou, atuou por 2 partidas. Ele tem tido dificuldades de jogar de forma recorrente nessa temporada. Em 30 jogos do São Paulo até aqui, ele esteve presente em 15. A gente sabe a importância do Lucas, técnica como liderança também, mas o São Paulino gostaria de vê-lo mais em campo. Uhum. E aí ele joga por alguns minutos contra o Fortaleza e também contra o Alianza Lima, e aí ele sente novamente. O São Paulo pensa em fazer uma investigação maior, saber se ele tem algum problema mais grave, alguma questão. Essa questão física, não só por essa lesão em si, mas pelo quanto ele vem sendo aproveitado ao longo dessa temporada, preocupa? Não, o que o São Paulo vê é muito simples, assim. É um atleta que teve uma lesão, teve uma recuperação, e essa recuperação o São Paulo não quer atropelar. Então, assim, se o Lucas sentiu num movimento de treino dores, tira, vamos preservar, ver o que é e volta com ele quando ele tiver 100%. Esse é o cálculo, essa é a conta, esse é o raciocínio do São Paulo. E do lado do jogador, assim, o Lucas sabe que ele é um atleta de explosão, que ele é um atleta de velocidade, de pegar a bola, arrancar e ir para cima do adversário no 1 contra 1. É um jogador que tem essa característica desde quando era moleque. E continua, porque está sempre bem fisicamente. Só que quando ele está nesse processo de recuperação, o Lucas é um cara que não vai entrar em campo para ficar tocando a bola de lado. Não é um cara que vai pegar a bola e tocar de lado, tocar para trás e jogar por jogar. Ele quer jogar, mas ele quer jogar dentro da característica dele. E ele sabe que ele está se recuperando de uma lesão que foi longa, foi chata e que demandou. Então, o próprio Lucas tem essa consciência. O Lucas não é um jogador de migué. Tipo assim, tô jogando aqui, toco de lado, mas estou em campo aqui fazendo o meu. Não, ele quer jogar estando 100%. Então, quando ele tiver uma dor, assim como pensa o São Paulo, todos eles vão se preservar. E é o que está acontecendo agora. Vamos ver o campinho de volta aí do São Paulo para ver quem que vai a campo hoje. Outros jogadores estão voltando aos poucos também, como o Pablo Maia, o próprio Oscar, que estiveram na última partida contra o Palmeiras e estão aí aos poucos ganhando uma minutagem. Teve a situação do Wendel também, que saiu até chorando contra o Palmeiras, sentindo dores. E a gente está vendo aí a escalação PVC com Rafael Ferrarese e Alan Franco, e o Juan e o Enzo Dias, o Alisson, Marcos Antônio. E aí a gente vê também esse setor ofensivo aí com o Matheus Alves, Ferreirinha, o Cedric e o André Silva. Para você, esse é o melhor São Paulo que pode ir a campo? O melhor São Paulo... Assim, dentro do que ele tem disponível. Ele tem o Oscar. Já pode ser titular, o Oscar? É que o Oscar voltou contra o Palmeiras e foi uma minutagem. Então é um processo também como o do Lucas, de minutagens. Por isso eu não acredito que hoje que o Oscar hoje comece jogando. Mas deve entrar durante a partida. O Matheus Alves hoje está melhor que o Oscar. Embora o Matheus Alves tenha uma questão que tem a ver com a idade dele, de ter um jogo extraordinário e um jogo mais ou menos. Né? Ele já fez gol, já deu passe para gol. Contra o Alianza ele jogou bem, contra o Palmeiras não. Então, assim, você vai ter jogos muito bons e outros muito ruins. Isso acontecia com os menudos no Morumbi. E da idade também oscilar, né? Claro, Miller e Silas, oscilava. A primeira de hoje, hein, Renazito? Igual. 2h28, chegou a primeira. Silas, você tá me vendo aqui. Você não oscilava? Oscilava, depois parou de oscilar. Claro, porque você tem, quando você é muito jovem, você tem uma capacidade física, técnica e mental diferente de quando você tem 27 anos de idade. É natural isso. Normal. E o mercado da bola, embora atualizar, Lucas Ferreira renovou o seu contrato.